Eu nunca vou esquecer a volta do funeral do meu tio. Foi uma longa viagem solitária, atravessando estados, só eu e meus pensamentos como companhia. Eu estava adiando essa viagem há semanas, pois o tio Pete estava lutando uma batalha perdida há algum tempo. Mas, assim que peguei a estrada, senti um alívio tomando conta de mim. O funeral tinha sido uma experiência difícil e eu estava apenas aliviado por estar deixando tudo para trás. A viagem em si foi relativamente tranquila, apenas demorada. Tive que atravessar diversos estados e condados, totalizando umas 10 horas de estrada. Não era a pior coisa do mundo, mas para alguém mais velho como eu, nada disso era agradável. Texas, Novo México e outros estados do sudoeste dos Estados Unidos são majoritariamente feios, sem muito para se ver, com longos trechos de estrada reta que parecem não ter fim. Devo dizer, no entanto, que estava de melhor humor do que o normal, pois era a viagem de volta, e essas sempre parecem mais curtas por algum motivo. Enquanto dirigia, a paisagem fora da minha janela mudou de uma cidade movimentada para colinas ondulantes e, finalmente, para a vasta extensão do deserto do Texas. Eu estava dirigindo há horas. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a paisagem. Estava fazendo um bom tempo e esperava estar em casa um pouco antes da meia-noite. Me acomodei, abri um refrigerante e me preparei para o final mais entediante de uma viagem que eu poderia imaginar. Quando me aproximei da fronteira, notei uma placa indicando um novo ponto de descanso. Eu estava dirigindo há horas e podia usar uma pausa. Saí da estrada e entrei no estacionamento, esperando encontrar uma instalação limpa e acolhedora. Mas, assim que saí do carro, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Já era quase anoitecer. O brilho dourado estava desaparecendo rapidamente, deixando-me com um crepúsculo pesado. As luzes externas da instalação se acenderam, mostrando-me os diferentes caminhos até o banheiro. O ponto de descanso em si estava completamente deserto, exceto por alguns carros espalhados pelo estacionamento. O edifício era moderno e elegante, mas parecia pairar sobre mim, lançando uma sombra interminável na luz que desaparecia. Tentei afastar a sensação ruim, dizendo a mim mesmo que estava apenas cansado da longa viagem. Mas ao me aproximar da entrada, notei algo que fez meu coração pular uma batida. Um grupo de homens estava apenas descansando contra a parede, me observando com uma mistura de curiosidade e hostilidade. Eles não estavam vestidos com fantasias ou algo do tipo. Não representavam uma cor específica, mas era óbvio que tinham alguma ligação com gangues. Tatuados, cabeças raspadas, uma mistura de latinos e brancos, com bandanas penduradas no pescoço ou saindo dos bolsos. Essa foi definitivamente a raiz da sensação terrível que senti ao chegar. Fiz um breve cumprimento com a cabeça, que não foi retribuído. Tentei evitar contato visual depois disso, mas podia sentir os olhares deles me seguindo enquanto eu caminhava em direção à entrada. Acelerei o passo, meu coração acelerado de antecipação. Eu já tinha ouvido histórias de horror de diferentes pessoas ao longo dos anos, encontros na fronteira que poderiam ser fatais, mas as gangues e cartéis estavam em cidades e vilarejos, não confinados à área em que eu estava. Fiz da minha missão sair dali o mais rápido possível. Empurrei a porta rangente e entrei no banheiro, as luzes fluorescentes piscando como vagalumes na escuridão. O ar dentro estava parado e pesado, grosso com o cheiro de desinfetante e algo mais, algo doce e ácido. Franzi o nariz, tentando identificar o cheiro, mas ele permaneceu fora do meu alcance. Honestamente, provavelmente era apenas um cheiro de vape que eu ainda não tinha identificado, já que o vaping ainda era algo novo quando isso aconteceu comigo. Enquanto me aproximava do mictório, olhei ao redor e percebi que estava sozinho, graças a Deus. Não que eu tenha um problema com timidez, mas se houvesse alguém esperando por mim no banheiro, minha única opção seria correr. Imaginei que a multidão do lado de fora estava esperando para me pegar, mas ninguém no banheiro significava que não havia nenhum tipo de plano em andamento. Lembro-me de ter visto um homem comum no estacionamento,
e só esperava que a presença dele mantivesse a paz. Fiquei lá por apenas 30 segundos, mas pareceu muito mais tempo. O tempo todo eu estava apenas esperando ouvir tiros além da parede e daquela porta de metal. Imaginei a gangue atirando em toda a propriedade, em cada prédio, em cada carro, antes de desaparecer na estrada para sempre. Mas o que ouvi não foram tiros. Era algo ainda mais assustador. A porta atrás de mim bateu aberta e eu pude ouvir algumas pessoas falando em espanhol. Nem me incomodei em me virar. Se fossem aqueles membros de gangue e quisessem minha atenção, eles a teriam. Ainda assim, eu podia vê-los no reflexo do espelho. Estavam vestidos de preto, os rostos cobertos por bandanas e óculos escuros. Pareciam me avaliar como um pedaço de carne. Encostaram-se na parede e simplesmente me encararam. "O que foi, velho?" Um deles me perguntou. Eu não respondi. Fiz o meu melhor para ignorá-los. "Ei, papi, não cometa esse erro de novo. Eu te fiz uma pergunta", repetiu o cara. "Só parei para usar o banheiro no caminho de volta do funeral do meu tio", expliquei, na esperança de ganhar alguns pontos de pena por estar ali. "Ah, um funeral? Não tínhamos ideia", respondeu ele, com a voz pingando sarcasmo. Neste ponto, eu sabia que estava em apuros. Fechei o zíper e chequei meus bolsos. Mais nada, nenhum celular, apenas minhas chaves do carro, o que já era uma pequena vitória. Ainda assim, eu nem tinha certeza se tinha trancado o carro naquele momento. "Nós vamos te arrebentar, tio", disse aquele mesmo garoto. Seu amigo falou algo para ele em espanhol, e ambos deram uma risada rápida. Meu estômago virou gelatina, desceu até meu intestino. Era a primeira ameaça direta que eu recebia em muito tempo, e eu tinha certeza de que aqueles garotos cumpririam. Eu me perguntava por que diabos parei ali, num lugar que sabia ser perigoso. Sentia que havia criado toda aquela situação sozinho, e honestamente estava certo. "Olha pra mim, desgraçado", um deles rosnou. Eu fiz o que me mandaram. Naquele momento vi minha única opção. Na parte de trás da porta do banheiro havia um ferrolho, grande e pesado. Olhei rapidamente para a porta e parecia ser de metal grosso. Trancar a porta seria minha única saída se aquilo não se resolvesse imediatamente. Balancei a cabeça, tentando manter a calma. "Só parei para uma pausa, rapazes", respondi, minha voz firme apesar do medo que subia pela minha garganta. Não faço ideia de por que repeti a mesma coisa. Provavelmente resultado do pânico pulsando sob a minha pele. Eles me disseram mais algumas coisas, mas eu não me lembro de nada. O sangue pulsando em meus ouvidos estava alto demais. Os homens acenaram com a cabeça, suas faces inexpressivas, e então se viraram e saíram do banheiro, deixando-me inquieto e inseguro. Esperei por um momento, na esperança de que mais alguém entrasse, mas o banheiro permaneceu vazio. O único som era o zumbido das máquinas de venda automática e o distante ronco dos carros na estrada. Nesse momento, esqueci completamente do meu plano com a tranca. Só queria entrar no meu carro e ir embora. O fato de eles não terem me atacado parecia um bom sinal, certo? Lavei minhas mãos e, acredite ou não, lavei meu rosto. Fiz tudo o que pude para afastar os nervos. Finalmente, saí do banheiro, meu coração batendo forte de ansiedade. Quando saí no ar da noite, fui recebido com uma visão que fez meu sangue gelar. O estacionamento estava vazio, exceto pelo meu carro, que agora estava cercado por aquele mesmo grupo de homens, seus rostos torcidos em sorrisos cruéis, enquanto reviravam meus pertences. "Ei, o que está acontecendo aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do medo subindo pela minha garganta. Olhando para trás, não faço ideia do que eu estava pensando. Apenas agi no piloto automático em meio a todo aquele caos. Não sou um cara durão, sou bem não confrontador, mas eu me recusava a ficar parado e ser roubado sem ao menos dizer algo. Falei alto, esperando chamar a atenção de algumas das outras pessoas que vi por ali antes. De alguma forma, nos 60 segundos em que estive no banheiro, todo o estacionamento havia se esvaziado de ponta a ponta. Não havia uma alma que se movesse na minha direção,
exceto os bandidos que vasculhavam minhas coisas. Os homens então se viraram para me encarar, os olhos brilhando como se fosse o dia de Natal. "Estamos só dando uma olhada, amigo", um deles zombou, segurando minha carteira. Eu a mantinha no console central durante viagens longas, já que era uma coisa grossa de couro antigo que começava a incomodar minhas costas se eu sentasse nela por muito tempo. Senti um surto de pânico ao perceber a extensão do roubo deles. "Devolva isso!" gritei, tentando parecer mais corajoso do que realmente me sentia. O suor começou a se formar e escorrer pela minha testa, bochechas e peito, apesar do ar fresco da noite. Os homens apenas riram, suas vozes ecoando pelas paredes enquanto continuavam a vasculhar meu carro. Eu sabia que precisava agir rápido, mas minha mente estava em branco, incapaz de elaborar um plano enquanto os homens se aproximavam de mim, seus olhos nunca saindo dos meus. "Certo, eu vou chamar a polícia", gritei, desta vez atraindo toda a atenção deles. Eles imediatamente se espalharam e começaram a se aproximar de mim. Aparentemente, minha ameaça foi suficiente para voltar toda a atenção deles para mim, pelo menos até que pudessem me revistar em busca de um celular ou apenas me espancar até o chão. Levantei as mãos à minha frente e comecei a recuar como a última forma de defesa. "Tarde demais para isso, cara. Você sabe o que vai acontecer agora", um deles zombou. Virei-me e corri em disparada. Para um velho como eu, estava correndo muito bem. Acho que até surpreendi os bandidos, porque todos congelaram por um segundo antes de começarem a me perseguir, imediatamente me dando tempo suficiente para ganhar distância deles. Corri de volta para o banheiro, trancando a porta atrás de mim, enquanto os membros da gangue continuavam a me perseguir. Eles esmurravam a porta, exigindo que eu a abrisse, ou começariam a quebrá-la com grandes pedras que encontraram lá fora. A porta não cedeu para dentro, mas dobrou com a constante pressão. Logo as pedras começaram a voar pelas janelas superiores e clarabóias, estilhaçando vidros por todo o lado. Ainda estou parcialmente convencido de que eles estavam disparando armas de fogo, mas o lugar estava tão barulhento e eu tão em pânico que não posso dizer com certeza. Felizmente, o prédio era todo de tijolos e blocos de concreto, então eu estava meio seguro ali, contanto que eles não conseguissem abrir aquela porta. Mudei-me para o último boxe e me agachei no lugar mais limpo disponível, caso alguma bala perdida ricocheteasse. Eventualmente, eles devem ter se cansado e se afastado do prédio, mas eu ainda podia ouvir suas vozes à distância. Podia ouvi-los rindo e gritando, o som de vidros quebrando e metal se amassando enquanto destruíam meus pertences. Senti um sentimento de desesperança tomar conta de mim, preso e impotente, enquanto ouvia meu carro sendo destruído. Minha ameaça de chamar a polícia foi uma mentira ousada. Meu celular, minha vida inteira, estava dentro daquele carro. Então, estava condenado a esperar o tempo que fosse necessário. Alguns deles voltaram para a porta do banheiro, batendo nela com os punhos e gritando insultos e ameaças novamente. "Você acha que pode se esconder de nós?" zombou outro deles. "Vem ver seu novo carro!" gritou outro. Em seguida, mais uma série de insultos. "Vamos lá, tio! Você não pode cagar a noite toda. Se abrir a porta, não vamos furar os pneus." Eu me encolhi no canto, meu coração disparado de medo, enquanto as batidas e os gritos continuavam. Pareceu uma eternidade até que finalmente desistiram e foram embora, me deixando abalado e sozinho. Desta vez, porém, não havia mais vozes distantes. Parecia que eles haviam ido embora de verdade. Eu até consegui ouvir um veículo saindo do estacionamento. Ainda tinha minhas chaves no bolso, então não podia ser o meu carro. Alguém deve ter vindo buscá-los, ou eles tinham um carro escondido em algum lugar. De qualquer forma, fiquei muito aliviado ao experimentar o silêncio além daquelas paredes de blocos. Esperei o que pareceu ser uma hora, ouvindo atentamente por qualquer sinal de retorno deles. O estacionamento estava silencioso. O único som era o distante zumbido dos carros na rodovia. Fiz um inventário do banheiro. Vidros estilhaçados por todo o chão, pedras descansando entre os destroços.
Era uma quantidade absurda de danos, então imaginei que meu carro poderia estar muito pior. Finalmente, criei coragem para abrir a porta e avaliar os danos. Estava escuro, mas o ponto de descanso estava iluminado com postes de luz ofuscantes, ou pelo menos alguns deles. Alguns estavam apagados, com vidros quebrados espalhados ao redor da base. Aqueles caras conseguiram quebrar algumas das luzes. Havia também grafites por todo o prédio do ponto de descanso e nas placas ao redor da área. Dei passos muito silenciosos enquanto navegava de volta para o meu veículo. Meu carro estava uma completa ruína. O para-brisa estava estilhaçado e metade dos meus pertences tinham desaparecido. Um dos pneus estava murcho e a lataria estava amassada e arranhada. Eles até picharam o interior com latas de spray, deixando mensagens para mim por todo o assento e painel. A maior parte estava em espanhol, então eu nem conseguia ler. Fiquei lá, olhando para os destroços por um longo tempo, sem saber o que fazer. Não queria ir embora sem fazer um boletim de ocorrência, mas não tinha como fazer isso. Senti uma onda de desespero tomar conta de mim, ao perceber a extensão da destruição. O carro provavelmente nem ligaria, e isso se eu conseguisse colocar a chave na ignição. Enquanto estava lá, tentando processar tudo o que havia acontecido, outros carros começaram a entrar no estacionamento. Os motoristas saíram, olhando meu carro com uma mistura de curiosidade e suspeita. Senti uma sensação de vergonha e constrangimento, sabendo que fui tão impotente para deter aqueles membros de gangue. Mas também, eles estavam olhando o prédio destruído do ponto de descanso atrás de mim. Provavelmente assumiram que eu era o culpado, sendo a única pessoa ali. Quero dizer, eu parecia fora de mim, tenho certeza disso. Um dos curiosos, um homem mais velho de aparência gentil, se aproximou de mim e me ofereceu seu telefone para chamar a polícia. Aceitei agradecido e expliquei tudo o que havia acontecido para a atendente do outro lado da linha. Mas, enquanto esperava a polícia chegar, não conseguia afastar a sensação de pavor que se instalou em mim. O velho ouviu enquanto eu explicava tudo e apenas acenou com a cabeça. Ele tinha um velho revólver em um coldre de couro no quadril, provavelmente só um .22 ou 38, mas ainda assim, o que eu não daria para ter aquele velho lá comigo apenas 1 ou 2 horas antes. Quando a polícia finalmente apareceu, eles pegaram meu depoimento e examinaram meu carro, mas eu podia perceber que não estavam levando a sério. Apenas um caso de vandalismo, senhor, um deles disse, dando de ombros. Vamos registrar um boletim de ocorrência, mas não contaria com a captura desses responsáveis. Senti uma onda de raiva e frustração, sabendo que fui abandonado pelas pessoas que deveriam me proteger. Enquanto observava a polícia se afastar, não pude deixar de sentir uma sensação de desilusão com a humanidade. Se era assim que as pessoas tratavam umas às outras, qual era o sentido de sequer tentar? Os outros motoristas no estacionamento continuaram a me olhar com suspeita, mas ainda assim, não conseguia afastar aquela sensação horrível que havia se instalado em mim. O mundo é um lugar sombrio e violento, e eu era apenas uma pequena e indefesa parte disso tudo. E como suspeitei, o carro nem ligou. Tive que pedir ao mesmo velho se ele conhecia algum serviço de reboque por perto, o que ele conhecia. Aquele homem acabou sendo uma espécie de local. Ele morava na próxima cidade. Ele ligou para um amigo seu, que mandou um caminhão de reboque, que levou a mim e ao carro de volta à cidade. $9.000 em reparos depois, consegui tirar o carro da oficina. Felizmente, meu seguro cobriu a maior parte, mas aqueles bandidos nunca foram levados à justiça. E por motivos óbvios, viajo de maneira muito diferente hoje em dia. Enquanto viajávamos, o sol brilhava intensamente e a empolgação era palpável. Minha irmãzinha, Emily, estava pulando de antecipação no banco de trás, com os olhos fixos na paisagem que passava. Meus pais, exaustos com a partida cedo pela manhã, trocaram um olhar cansado no banco da frente. Eu, o filho mais velho,
Estava ao lado de Emily, tentando reunir algum entusiasmo para essa longa viagem à frente. Estávamos fazendo essa viagem de carro longa com vários objetivos ao longo do caminho. Visitar alguns parques nacionais, ver monumentos e visitar a irmã da minha mãe. Estávamos entre os destinos, apenas vendo a estrada ou a falta dela, quando me lembro, mas principalmente apenas provocando minha irmã. Minha mãe e meu pai cantavam junto com algo no rádio. Nosso confiável carro de família, um sedã desgastado com inúmeras milhas rodadas, avançava pela estrada. A princípio, parecia mais uma viagem de carro qualquer, com as habituais discussões sobre música, lanches e quem tinha a vez de controlar o ar-condicionado. Mas à medida que o dia avançava, uma sensação de desconforto começou a se espalhar. O motor começou a engasgar e os eletrônicos piscavam como vagalumes no painel. Isso era muito incomum. Na verdade, minha irmã e eu éramos tão jovens na época que nunca havíamos experimentado qualquer tipo de falha no carro. Lembro-me de um suor frio por todo o meu corpo, pensando que o carro ia explodir e nos envolver em chamas a qualquer momento. Filmes de ação dos anos 80 ainda me influenciavam. Mesmo assim, o engasgo do carro e os fogos de artifício no painel me faziam sentir vontade de vomitar. "Papai, o que está acontecendo?" Emily perguntou, com a voz carregada de preocupação. "É só um problema menor, querida", respondeu meu pai, com a testa franzida em preocupação. "Vamos verificar isso na próxima parada." Mas à medida que continuávamos dirigindo, o comportamento errático do carro só piorava. O rádio chiava com estática, o ar-condicionado soprava ar quente e meus pais continuavam trocando olhares cada vez mais irritados. A paciência deles estava claramente se esgotando. Eles não tinham rostos de pôquer, então pudemos perceber que algo estava muito errado, talvez pior do que estavam deixando transparecer. Os sinais passavam e indicavam que a próxima cidade estava a 60 quilômetros de distância. À medida que o sol começava a se pôr, finalmente chegamos ao nosso ponto de descanso para a noite. Um hotel solitário no meio do nada. Havia uma cidade, mas o hotel estava na periferia dela. O edifício se erguia diante de nós, com seu letreiro de neon rangendo ao vento. Fizemos o check-in e uma mulher estranha chamou minha atenção. Seu cabelo estava longo e desleixado. Suas roupas contrastavam com o lobby do hotel. Ela caminhava de um lado para o outro no corredor, com os olhos fixos em algum ponto desconhecido. "Quem é aquela?" Emily sussurrou, com curiosidade. Inclinei-me para ouvir a resposta. A mulher que chamou minha atenção estava me deixando desconfortável. Quando olhei, encontrei-a agora nos encarando com um olhar ameaçador, como se tivéssemos feito algo errado para ela. Lembro-me de ter congelado no lugar e apenas olhado para os meus pés quando seus olhos encontraram os meus. "É apenas uma hóspede, querida", respondeu minha mãe, com um tom displicente. Foi isso. Descarregamos o que precisávamos do carro e fomos para nosso quarto, que tinha 2 camas queen size que compartilharíamos. Enquanto passávamos pelo corredor, vimos a mulher novamente, ainda andando e olhando fixamente para tudo no corredor e no lobby. Ela era perturbadora, mas uma vez que fechamos e trancamos a porta do nosso quarto, realmente não pensei mais nela. Nos acomodamos no quarto e os problemas do carro pareciam desaparecer para o fundo da mente, mas aquela sensação de desconforto ainda persistia. A sensação de que algo estava definitivamente errado, a isolação do hotel, a presença estranha da mulher e o desempenho instável do carro contribuíam para criar uma sensação crescente de medo. Sentia como se algo estivesse prestes a dar errado ou já tivesse dado errado e que apenas precisávamos caminhar para isso. Lembro-me de olhar para o teto, sob a luz da TV que estava passando uma reprise de um sitcom que não consigo lembrar agora. Houve passos no corredor, um som de passos sutil, e então eu adormeci. Tive sonhos estranhos, mas nada de muito estranho aconteceu enquanto estávamos no quarto. Acordamos e comemos um café da manhã continental grátis, uma das minhas características favoritas dessas longas viagens de carro quando era criança. O que poderia ser melhor do que leite e cereais ilimitados?
Quando nos preparamos para partir na manhã seguinte, o carro mal ligou, o motor tossindo e engasgando como um animal moribundo. O rosto do meu pai escureceu com frustração, enquanto minha mãe tentava nos tranquilizar, dizendo que encontraríamos um mecânico em breve. Mas, enquanto pegávamos a estrada novamente, não pude deixar de me perguntar se estávamos dirigindo em direção ao nosso destino ou para algum problema desconhecido. O carro cambaleava pela rodovia deserta, seu motor engasgando e tossindo a cada quilômetro. O rosto do meu pai estava em uma careta determinada, seus olhos fixos na estrada à frente, mas não adiantava. Com um último gemido, o carro parou à beira da estrada. Todos nós ficamos ali em silêncio estupefato, o único som sendo o do motor esfriando. Meu pai finalmente falou, sua voz carregada de frustração. Bem, parece que estamos presos. Minha irmã e eu estávamos incrédulos, olhando para as ondas de calor subindo da rodovia à nossa frente. Estávamos realmente em águas desconhecidas, presos na beira da estrada. Olhei para trás e não vi ninguém a quilômetros em qualquer direção, totalmente isolados. E a cidade que deixamos para trás estava provavelmente a 30 quilômetros de distância. Meu pai arregaçou as mangas, saiu do banco do motorista, levantou o capô e inspecionou o motor, seu rosto franzido em concentração. Depois de alguns minutos, ele se endireitou, enxugando o suor da testa. Preciso de algumas ferramentas e talvez de uma peça nova para o motor. Vou ter que procurar ajuda. Meu coração afundou com suas palavras. Estávamos a quilômetros da última cidade, e quem sabia quando outro carro passaria. Meu pai sempre foi muito engenhoso, então eu tinha fé de que ele encontraria uma solução. À medida que os minutos se passavam, minha mãe começou a se preocupar. Quanto tempo você vai demorar, querido? Não temos muita comida ou água. Meu pai hesitou, seus olhos vasculhando o horizonte. Vou tentar encontrar alguém para me dar uma carona até a próxima cidade. Se não conseguir, voltarei assim que puder. Ele pegou uma de nossas garrafas de água meio vazias, colocou um chapéu na cabeça e começou a caminhar pela rodovia. Acho que estávamos na fronteira com Nevada, então estava quente e árido lá fora. Meu pai olhou para trás a cada poucos minutos e acenou até desaparecer lentamente sobre a colina mais próxima, não o vendo mais depois disso. Enquanto isso, minha mãe nos entreteve da melhor maneira possível com jogos, charadas e outras coisas diferentes. Ela até conhecia um truque de mágica com uma moeda. Mesmo assim, estávamos preocupados e ficando mais quentes do que o inferno dentro daquele carro. Tivemos que revezar saindo do ar quente apenas para nos queimar no sol. Uma situação de perder, mas não tínhamos outra opção. As horas se arrastaram, nossa preocupação rapidamente se transformando em medo. O sol castigava-nos de forma implacável em sua intensidade. Nos encolhemos juntos na sombra do carro, nossas garrafas de água quase totalmente esgotadas. Mantivemos uma reserva de uma garrafa, prometendo não abri-la até aquela noite ou até o dia seguinte, sempre que parecêssemos mais desesperados. Justo quando estávamos começando a perder a esperança, um velho sedã enferrujado parou ao nosso lado. Um estranho com uma barba desgrenhada e um chapéu de caminhoneiro espiou pela janela. Vocês precisam de ajuda? Os olhos da minha mãe se estreitaram, a mão indo instintivamente para a bolsa. Que tipo de ajuda? Meus pais sempre foram pessoas muito cautelosas. Eles sempre acreditaram em perigo de estranhos e toda a segurança. Estávamos desesperados, mas esse cara claramente era estranho e possivelmente perigoso, e ele sabia que precisávamos de ajuda. Em retrospectiva, acho que minha mãe pode ter salvado nossas vidas naquela tarde. O estranho sorriu, os dentes tortos e amarelos. Eu posso levar vocês para a próxima cidade ou talvez até consertar o carro de vocês. As palavras do meu pai ecoaram na minha mente. Não podíamos confiar em qualquer um, mas que escolha tínhamos agora? Estávamos presos, sem comida, sem água e sem sinal de resgate à vista. Os olhos do estranho pareciam penetrar em nós, seu sorriso crescendo mais. Bem, o que vocês dizem?
Vão arriscar? O sedã enferrujado do estranho fez um barulho agudo enquanto ele saía do lado do motorista. Seus olhos estavam selvagens e desfocados. A princípio, ele parecia amigável, mas à medida que se aproximava do carro, seu comportamento se tornava mais agressivo. Ei, quero dizer, parece que vocês estão em um aperto, ele zombou, com a voz carregada de malícia. Meu marido está voltando a qualquer momento. Ele trouxe ajuda, explicou minha mãe. Eu entendo. Bem, como eu disse, posso levar vocês para encontrar ele. Está bastante brutal aqui, disse ele. A mão da minha mãe apertou meu braço enquanto nos recuávamos para o calor escaldante do carro. Trancamos as portas, esperando contra a esperança que o estranho não encontrasse uma forma de quebrar as janelas. Ele riu, um som frio e sem alegria, e começou a bater no vidro. Vocês vão assar até a morte aí dentro, sabem disso? Apenas algumas horas e vocês vão estar cozidos como ratos em um forno. Emily estava com medo, os olhos arregalados, e eu tentei reconfortá-la no momento, mas minha própria voz estava tremendo. Eu estava em choque com o que estava acontecendo ao nosso redor. Honestamente, acho que já estava em choque, provavelmente à beira de um golpe de calor, mas com a nova situação, eu estava no limite. Eu não conseguia processar o que estava sendo dito. O fato de termos uma barreira entre nós e essa pessoa, assim como o carro quebrado, era outra situação para a qual eu estava completamente despreparado. Justo quando as coisas começaram a escalar, um caminhão apareceu atrás de nós, seu motor rugindo como uma besta. Nosso pai saiu do lado do passageiro, parecendo determinado, parecendo um verdadeiro herói de filme. Todos nós quase gritamos de alívio ao vê-lo. Os olhos do estranho então se voltaram para nosso pai, e por um momento, pensei ter visto um lampejo de medo. Então, seu rosto se contorceu em uma careta e ele correu de volta para seu sedã, arrancando a toda velocidade, deixando-nos em uma nuvem de poeira e terror. Ele nem se deu ao trabalho de dizer uma palavra ao meu pai, o que nos disse tudo o que precisávamos saber sobre ele. Nosso pai correu para nosso carro, o rosto completamente pálido. Vocês estão bem? O que diabos aconteceu? Todos nós saímos do carro com as pernas tremendo como gelatina. Minha mãe o abraçou apertado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Achamos que íamos morrer. Ela soluçou. Todos nós estávamos vermelhos como lagostas fervidas, o suor escorrendo em nossos rostos, enquanto assistíamos o sedã do estranho desaparecer à distância. Percebi que nosso pai tinha retornado a tempo. Qualquer que fosse a estranheza que estava prestes a acontecer, ele havia evitado. Fizemos o carro ser consertado com a ajuda de um velho que meu pai encontrou na estrada. Ele o levou até a cidade, ajudou a conseguir as ferramentas e suprimentos necessários e depois voltou ao nosso carro. Ele nos colocou de volta na estrada e nos deu boas direções para o próximo hotel. Agradecemos a ele infinitamente e nunca vimos esses dois novamente. O restante da viagem teve uma atmosfera bastante estranha, especialmente para minha mãe. A memória dos olhos selvagens e do sorriso ameaçador do estranho vai me assombrar para sempre. O deserto, uma vez um lugar de beleza e maravilha, havia se tornado um lugar de terror na minha mente. Enquanto nos afastávamos da paisagem familiar de casa, Beth e eu sentimos uma onda de empolgação e aventura nos envolver. Estávamos indo para Vermont visitar minha avó, e a longa viagem pela frente parecia uma jornada emocionante rumo ao desconhecido. Mas, conforme as horas passavam e os quilômetros voavam, nosso entusiasmo começou a se dissipar. O GPS nos levou para fora da rodovia, em uma série de estradas sinuosas. De repente, nos vimos perdidos em um mar de árvores idênticas e curvas tortuosas. Nem sequer havíamos cruzado para Vermont ainda, e já estávamos em apuros. Coloquei muita confiança naquele navegador GPS, sem questioná-lo quando nos indicou para desviar daquela estrada rural para o meio do nada.
O verdadeiro problema começou a aparecer quando o navegador falhou em nos levar de volta a algo familiar. Ele apenas continuava nos fazendo dar voltas e mais voltas naquela mesma área, como em um pesadelo. Mas para nós, isso fazia parte da aventura, e Beth e eu estávamos felizes por estarmos juntos. No início, tentamos rir da situação, fazendo piadas sobre nossas habilidades de navegação e as peculiaridades das estradas rurais. Mas, conforme o sol começou a se pôr e as sombras se alongaram, nossa preocupação começou a se transformar em pânico. Estávamos dirigindo há horas, o tanque de gasolina estava perigosamente baixo, e as estradas pareciam se estender para sempre, sem sinal de civilização à vista. Estar perdido não era o que me preocupava, mas sim o tanque de gasolina quase vazio, que me deixava ansioso. Não havíamos visto uma casa, uma fazenda ou qualquer construção. Definitivamente não havia um posto de gasolina por ali. Tentamos usar pontos de referência, como colinas e árvores altas, para nos guiar, mas nada funcionava. Mesmo que tivéssemos um mapa e uma bússola, duvido que nos ajudaria. Apertei o volante com força, minha mente correndo para tentar entender nossa situação. Havíamos pegado o caminho errado em algum lugar, mas onde? E como poderíamos encontrar nosso caminho de volta para a rodovia? A escuridão parecia nos envolver, dificultando a visão de mais de alguns metros à frente. Eu podia sentir a ansiedade de Beth emanando do banco do passageiro, seus olhos fixos na tela do GPS, como se estivesse tentando fazer surgir uma solução. Conforme os minutos passavam, nosso pânico aumentava. Estávamos realmente sozinhos ali, sem sinal de telefone e sem esperança de resgate. A estrada parecia se contorcer e torcer como uma entidade viva, determinada a nos manter perdidos. Meu coração batia forte no peito quando a luz de combustível acendeu, indicando que restavam apenas uns 18 quilômetros de autonomia. O carro até tremeu quando a luz acendeu. Meu Deus, Beth sussurrou. Tudo bem, prometo. Isso poderia ser muito, muito pior, eu disse. Não diga isso. Qual é o seu problema? Ela retrucou. Assenti e disse. Desculpe, estou apenas tentando ser positivo. Prometo, tudo está bem. O que vamos fazer? Ela insistiu. Bem, eu não sei. Primeiro, vamos relaxar e pensar, expliquei. Finalmente, com um sentimento de resignação, encostei o carro à beira da estrada. Seguramos as mãos e respiramos fundo, observando a floresta ao nosso redor. Alguns coelhos passaram correndo, uma coruja parecia persegui-los, e então uma raposa disparou na direção oposta. Naquele momento, foi divertido e nos deu algo para admirar, algo que tirou nossas mentes da situação em que estávamos. Continuamos conversando por um tempo e começamos a pensar em nossas opções. Eram poucas. Teríamos que dormir no carro até o amanhecer, esperando que a luz do dia revelasse uma maneira de sair daquele labirinto. Era a única coisa que fazia sentido, considerando o quão baixo estava o combustível. Não podíamos nos dar ao luxo de gastá-lo dirigindo de um lado para o outro no escuro. Reclinei os bancos traseiros, fiz um pequeno espaço para nos aconchegarmos entre nossas coisas, como sacolas e casacos. Tínhamos até alguns alimentos secos para petiscar, o que realmente animou nosso humor. Enquanto nos acomodávamos para a noite, a escuridão continuava a nos envolver como um manto. Não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados por algo. As árvores pareciam se inclinar sobre nós, com seus galhos rangendo ominosamente ao vento. Lembrei-me dos animais que vimos mais cedo e percebi que sim, estávamos sendo observados. Os animais por ali provavelmente nunca tinham visto um carro parar e passar a noite na estrada antes. A presença deles também nos oferecia uma sensação de segurança, no sentido de que, se havia coelhos e raposas, provavelmente não havia grandes predadores por perto. Ainda assim, estávamos no meio do nada. Nenhum de nós estava acostumado com isso. Estávamos dormindo em um carro, o que não nos dava a sensação de privacidade ou segurança. E além de tudo, não sabíamos para onde estávamos indo
ou como sairíamos dali pela manhã. Estávamos completamente à mercê do desconhecido, e isso era um lugar aterrorizante para se estar. Nos aconchegamos no escuro, tentando dormir, mas incapazes de nos livrar da sensação de estarmos sendo observados. O silêncio era opressor, pontuado apenas pelo ocasional pio de uma coruja ou o distante ronco de um avião no céu. Mas então, sem aviso, o silêncio foi rompido por uma série de passos circundando o carro. Beth agarrou meu braço, seus olhos arregalados de medo. "O que foi isso?" Ela sussurrou. Eu não sei", respondi, minha voz mal audível. "Mas precisamos manter a calma." Seja lá o que fosse, continuou a andar pela estrada, parou e depois voltou para o carro. Franzia as sobrancelhas em confusão. Parecia que era uma pessoa levantando a poeira da estrada com os pés. Mas à medida que se aproximava, eu tive certeza disso. Permaneci imóvel ao lado de Beth, com a cabeça baixa na escuridão. As janelas se tornaram grandes lupas ameaçadoras sobre nós. A coisa, ou pessoa, seja lá o que fosse, parou a uns 15 metros de distância de nós. E novamente, seguiu pela estrada por mais uma vez, até que não pudemos mais ouvir. "Que diabos foi isso?" Foi tudo o que Beth conseguiu dizer. Logo em seguida, um uivo ecoou pela escuridão. Era um som diferente de qualquer coisa que eu já havia ouvido antes. Um grito primal, que parecia vir das profundezas da floresta. Não podia ser uma pessoa. Era um som profundo e gutural, muito selvagem. Ficamos tensos, mas também aliviados ao perceber que era apenas um coiote rondando, e não algum assassino. "Meu Deus", Beth sussurrou, sua voz trêmula. "Isso é aterrorizante." "Eu sei", concordei, minha mente ainda acelerada. "Devemos simplesmente ir." Assim que disse essas palavras, ouvimos novamente os passos, desta vez correndo em direção ao carro, em uma corrida completa. Em seguida, um som pesado, como se alguém estivesse batendo no teto do carro com o punho, nos fez pular de susto. "Quem está aí?" gritei, tentando soar corajoso, mas sentindo qualquer coisa menos isso. Estava à beira de hiperventilar, mas ter Beth ali me manteve focado e com os pés no chão. Eu não podia deixar que alguém entrasse no carro ou a machucasse, de jeito nenhum. "Quem está aí?" gritei novamente. As batidas pararam por um momento e tudo ficou em silêncio, mas eu conseguia ouvir alguém respirando, ofegante, e a janela do carro estava começando a embaçar. Devia ser por causa da corrida e das batidas no carro. Em seguida, ouvimos o som de alguém correndo para longe. Na escuridão, os passos se afastando cada vez mais. Beth e eu nos entreolhamos, os olhos arregalados de medo. "Ok, precisamos sair daqui", disse, com firmeza desta vez. "Vamos arriscar o tanque de gasolina", ela concordou, sem questionar. Beth imediatamente começou a dobrar a roupa de cama e a organizar tudo o mais rápido que podia. Eu subi no banco do motorista, soltei o freio de mão, liguei o motor e esperei por Beth. Depois de 1 minuto, ela subiu ao meu lado e colocou o cinto de segurança. Sem dizer mais uma palavra, liguei o carro e saímos da beira da estrada, dirigindo o mais rápido que podíamos, sem ligar os faróis. Não vimos nada enquanto dirigíamos, mas não precisávamos ver. Sabíamos que, o que quer que fosse que estivesse nos perturbando, ainda estava lá fora, observando e esperando. A lua havia iluminado a área, e nós já estávamos com uma visão noturna bem aguçada, pois estivemos olhando pelas janelas sem luz por algumas horas naquele momento. Depois de alguns quilômetros, paramos novamente, desta vez em uma pequena clareira cercada por árvores. Tentamos dormir, mas nossas mentes estavam a mil com os pensamentos do que havia acabado de acontecer. Sabíamos que não podíamos ficar ali por muito tempo, mas por enquanto, era o melhor que podíamos fazer. Enquanto deitávamos na escuridão, eu não conseguia afastar aquela sensação novamente. A sensação de estar sendo observado, de que olhos fixos estavam treinados em nós de algum lugar nas sombras. Eu sabia que precisávamos continuar nos movendo,
que eu tinha que continuar dirigindo até encontrarmos nosso caminho de volta para algum semblante de civilização. Mas por ora, estávamos presos, sozinhos e vulneráveis na escuridão daquela floresta. Achei que dirigir 7 quilômetros sem os faróis acesos era uma aposta segura. Seria difícil nos seguir a pé, ainda mais no escuro, o que poderia ser impossível. Sair da estrada principal nos deu um pouco de confiança, além de estarmos aninhados no carro naquela moita de árvores. Havia uma estrada em cada direção que poderíamos usar como saída. Nos encolhemos no banco de trás e tivemos o pior sono imaginável, mas no fim das contas, nada de estranho aconteceu no restante daquela noite. Quando acordamos na manhã seguinte, a luz do sol entrando pelo para-brisa revelou uma cena que fez nosso sangue gelar. Marcas de mãos engorduradas manchavam o vidro, um lembrete provocante de que alguém realmente esteve mexendo conosco durante a noite. Beth soltou um sussurro aterrorizado. Meu Deus, eles estavam bem ali. Era muito estranho de ver. Eu não conseguia dizer se isso aconteceu quando estacionamos na estrada ou se aquele esquisitão realmente nos encontrou ali atrás, entre as árvores. Saí do carro com uma garrafa de água e um pano do porta-malas e fiz o meu melhor para limpar, mas não consigo expressar o quão sujas e engorduradas as mãos daquela pessoa deviam estar. Era absolutamente nojento. Eu podia ver cada impressão e marca da palma da mão. Liguei o carro, o motor engasgando um pouco enquanto avançávamos lentamente por aquela estrada de terra. A luz de combustível estava acesa há horas, e eu sabia que estávamos rodando apenas com os vapores da gasolina, talvez restando apenas 20 quilômetros, mas precisávamos continuar nos movendo. Conforme dirigíamos, a paisagem começou a parecer familiar. Podíamos ver a estrada principal serpenteando pelas colinas. Um sinal à frente nos chamava, prometendo uma cidade a apenas 15 quilômetros, e o símbolo de um posto de gasolina parecia uma tábua de salvação. Não acredito, disse Beth. Como diabos nós perdemos isso? Eu não tenho ideia. Acho que nem passamos por aqui, respondi. Não me lembro de ter passado por aquela clareira antes. Está tudo bem, vamos conseguir, ela comemorou. Mas, quando passamos pelo sinal, uma figura apareceu no acostamento da estrada. Um jovem, sujo e desleixado, com um olhar selvagem nos olhos. Ele fez uma expressão estranha enquanto passávamos, os lábios se curvando em um rosnado. E então ele começou a nos perseguir, correndo descontroladamente pela estrada. Ele parecia absolutamente louco. E, literalmente, não acho que ele estava usando sapatos, mas estava correndo a uma velocidade de cerca de 24 quilômetros por hora. Meu Deus, ele está nos seguindo! Beth gritou. Pisei no acelerador e o carro disparou enquanto nos afastávamos daquele maluco, mas o tanque quase vazio fazia o carro engasgar ao acelerar. Não ousamos olhar para trás, nossos olhos fixos na estrada à frente, enquanto devorávamos os quilômetros. Finalmente, passamos por uma colina e uma cidade apareceu à vista. Vimos o posto de gasolina, um refúgio de normalidade em meio ao pesadelo surreal. Quando paramos no posto, ambos soltamos um suspiro de alívio. Havíamos conseguido, estávamos seguros, mas enquanto enchíamos o tanque e pegávamos um café, não conseguíamos nos livrar da sensação de que havíamos acabado de passar por algo verdadeiramente sinistro. Aquele cara lá atrás, disse Beth, sua voz ainda tremendo. Ele deve ter sido o que mexeu conosco na noite passada, certo? Eu assenti, minha mente girando com as implicações. Ele devia estar nos observando, esperando que saíssemos. Mas por quê? Beth perguntou, os olhos selvagens de incredulidade. Por que alguém faria isso com a gente? Ele mora lá fora? Balancei a cabeça, sentindo uma sensação de pavor me invadir. Eu não sei, mas sei de uma coisa. Nunca mais vamos dirigir por aquelas florestas novamente. Nós dois rimos. Voltamos para o carro e reorientamos o GPS. Peguei um mapa para ter certeza desta vez. Mesmo assim, só dirigimos algumas horas naquele dia antes de pegarmos um motel em uma pequena cidade charmosa, para podermos finalmente ter uma boa noite de sono.
Decidi que minha avó poderia esperar mais algumas horas, especialmente depois daquela noite que acabamos de passar.